É uma alegria a gente estar junto, né, mais uma vez. Eu sou Joana Paulo, da Congregação de Mães Teresitas, e aqui na Diocese de Bragança, eu faço parte sou assessora diocesana, faço parte da coordenação, junto com uma equipe, e penso que o que aconteceu comigo foi mais ou menos o que aconteceu com o Jonas. O Marcos fez a proposta por um motivo particular, eu coloquei outra pessoa para substituir e aconteceu outro imprevisto com a pessoa e voltou para mim. Mas são coisas de Deus, né? São caminhos de Deus e a gente tem que dizer sim ao projeto dele. Então, nossa formação de hoje é uma partilha de um assunto, certamente, não sei se tem algum que é novato, mas que em uma formação e outra a gente dá uma pincelada a respeito dos assuntos que nós vamos abordar, né? Que é uma partilha a respeito dos padroeiros, dos fundadores, padroeiros e símbolos da IAM, e eles estão assim bem interligados com os demais temas que já foram desenvolvidos durante as formações. Então, antes de qualquer coisa, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Vamos pedir a Deus que esteja conosco neste nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha e São Francisco Xavier, rogai por nós. Então, a nossa história dentro da infância e adolescência missionária ela é marcada por pessoas que deram primeiros passos. Hoje em dia, quando a gente fala da IAM nas paróquias, nas dioceses, eu passo por essa experiência. Sempre em uma reunião de conselho pastoral diocesano, existem pessoas que pensam que a IAM é uma invenção de agora, porque embora já seja centenária, mas tem pessoas que para muita gente é algo novo. Mas é importante hoje a gente refletir que antes de nós, há mais de 100 anos atrás, existiram pessoas que se preocuparam, que pensaram, que foram inspiradas por Deus para dar início a esta obra maravilhosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos fundadores, dos padroeiros e dos símbolos da IAM, o que significam para nós estas figuras, estas pessoas. Vamos lá. Então, quem foi Dom Carlos? É interessante quando a gente vê a história de Dom Carlos contada pelas nossas crianças, com que paixão elas falam e elas partilham sobre este homem extraordinário, que o seu nome completo, né, é Carlos Augusto Maria Forbin Jansson. Acredito que seja assim a pronúncia, né? Quando eu apurar mais a minha a minha experiência com outras línguas, com outros idiomas, eu vou dizer para vocês se é assim que funciona. Meu francês. Então, ele nasceu em Paris no dia 3 de novembro de 1785. Como muitos jovens, ele era talentoso, competente, e certamente as pessoas visavam este jovem Carlos Augusto como alguém que poderia ser uma pessoa de sucesso, alguém que pudesse apresentar grandes projetos ambiciosos para a sua sociedade, diante dos seus contemporâneos. E ele, para o espanto de muitos, entrou no seminário aos 23 anos. E existem pessoas que acham, entrou no seminário, está estragando a vida. Deus tinha um projeto e Deus quis chamar este jovem para colocar um projeto em suas mãos.
Ele foi reconhecido como um grande pregador, missionário e de retiros, pela simpatia, pela simplicidade com que ele tinha e conhecimento e facilidade de pregar retiro e um grande pregador da palavra de Deus. E depois ele foi nomeado como um bispo de Nancy e primar de Lorena. E Dom Carlos vivia uma espiritualidade missionária. Ele tinha um ardor missionário muito forte dentro dele. Cada pessoa tem a sua particularidade. E ele tinha essa espiritualidade missionária que era além de palavras. Ela era transmitida em gesto, em obras. Então, ele não conseguiu realizar todos os seus sonhos. Não conseguiu viajar para o Oriente, como era o plano dele, ir para a China. Então, ele viajou por outros países, por outros lugares, e sem perder o seu foco, que era anunciar o Santo Evangelho. Então, ele colaborou com outros bispos também, fazendo ponte com outros bispos de outros países, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, sempre expandindo seus trabalhos missionários, trocando experiência com outros que também se sentiam ligados a ele por este desejo missionário. Então, muito preocupado com as crianças, ele tinha esse desejo, né, de ir à China e de ajudar, de fazer alguma coisa. Ele preocupava com todas as pessoas que sofriam, mas tinha uma preocupação especial com as crianças órfãs, crianças que sofriam, que eram abandonadas e que não tinha ninguém por elas. Certamente porque pessoas adultas conseguem se achar um refúgio e aqui trabalhar, e crianças, quem cuida? Então, aliado a Paulina Jericó, eles fundam, que é fundadora da Propagação da Fé, iniciou o projeto, né, de ajuda a crianças do mundo inteiro, onde o lema é criança, ajuda e evangeliza a criança, como hoje também soa muito bem dentro da nossa obra missionária. Esse projeto, por ser um projeto de Deus, não ficou parado. Ele cresceu, se expandiu, e ele tinha um objetivo. Nenhum projeto que é de Deus, ele é solto no ar. Tem um objetivo, tem um propósito. Então, qual era o propósito? Salvar as crianças da morte e da miséria, porque era a preocupação dela. Batizá-las e dar educação cristã. E preparar para serem apóstolos de outras crianças, onde criança ajuda e evangeliza a criança. Porque, como a gente já viu no primeiro tema, né, História e Carisma, as crianças deveriam ser entendidas, era este o propósito, seria mais fácil as crianças serem entendidas por outra criança. Nós nunca, por mais que a gente embeleze nas palavras, nós nunca vamos conseguir falar com uma criança e ser tão bem entendida como alguém que fala na sua própria linguagem. Então, ele faleceu 1 ano logo após a fundação desta obra. Então, a gente vê aí que não precisa de muito tempo para que um projeto seja verdadeiro. Então, ele não morre quando alguém o faz ouvindo os apelos de Deus. E nesta fase já de 1 ano, a infância missionária já estava organizada em 65 dioceses da França. E esta obra, somente ela, segundo, né, que a história e a realidade é que teve o privilégio de ser fundada por um bispo e que ajudou também na divulgação da obra, fez com que desse credibilidade e chegasse com muita rapidez onde chegou. E depois também a sua grande amiga Paulina Jericó, que nasceu em Lyon, França, no dia 22 de julho de 1777. Paulina tinha uma situação financeira razoável, seus pais tinham uma fábrica, ela tinha ela era de um padrão aceitável também na sociedade, por sua família ser considerada uma família nobre, né? Mas desde a infância ela recebeu também a sua educação cristã. Tinha nela
desejos imensos de fazer a vontade de Deus. Depois ela vem a ficar enferma e logo em seguida perde a sua mãe. E depois disso, ela, com a intimidade que ela tinha com Deus, ela resolve servir a Deus de uma maneira bem mais perfeita, de uma maneira concreta, não somente em palavras, em conhecimentos, mas também com a sua própria vida, com seus testemunhos e com seus exemplos. Então, ela tinha um irmão muito querido, que era o Filéias, que é um grande parceiro. Era aquela alma gêmea que muitos de nós que somos missionários, que somos consagrados, a gente tem sempre uma pessoa com quem a gente se identifica, ou pessoas, ou grupo, com quem a gente se identifica para realizar a obra que Deus nos confia. E ela, Paulina, tinha seu irmão, que foi seminarista, depois se ordenou, e que era assim uma ponte, ele podendo realizar uma parte da missão que ela não pôde, que ela sonhava, que era evangelizar em terras estrangeiras, mas o seu irmão a apoia, a ajuda. Então, ela se coloca na dependência de Deus para que a sua obra se torne concreta. De que forma ajudar? Porque ela tinha esse propósito de ajudar as missões estrangeiras. Ela já fazia parte da Associação dos Padres das Missões Estrangeiras, mas percebia que o trabalho ainda estava pouco demais além dos seus sonhos. Ela queria mais. E ela encontrou um método que ela achava que podia fazer com que mais pessoas pudessem ser atingidas, pudessem ser envolvidas. Porque se uma obra é boa e a gente não fala dela, como que as pessoas vão conhecer? E ela, lá na sua cozinha, preparando uma refeição, ela tem essa inspiração. Ah, por que então eu não convido 10 pessoas para serem benfeitoras, para ajudar nas missões? Essas 10 pessoas convidam mais 10 e estas 100 já, né, convidam mais outras 10. Então, a gente chega a 1.000 colaboradores da missão. E não foi somente uma missão, foi um método, foi uma inspiração muito, muito forte mesmo, que Deus colocou no coração dela, ela anotou, ela escreveu e correu atrás com seus companheiros, com os funcionários da fábrica. Ela tornou essa obra concreta, com o compromisso que não somente de ajudar financeiramente, mas também de rezar e contribuir. E deu certo. Então, ao aparecer o projeto de Paulina Jericó, que um dia se converteria na obra da propagação da fé, o irmão dela, o Filéias, sugere a ela que também se consagre, que ela, além de se dedicar, que ela também tenha uma consagração. E ela faz o voto particular, seus votos particulares, e decide dedicar toda a sua vida, se consagrar toda a sua vida de forma perfeita, de maneira intensa, em favor das missões. E ela faz isso com muito carinho. E daí, além da obra da propagação da fé, ela funda também outras obras. Paulina Jericó foi uma dessas jovens que tinha intenções grandiosas, hoje a gente olha como grandiosa, mas compreendida algumas vezes como alguém uma sonhadora, tipo, chegou a ouvir assim a expressão que hoje as pessoas usam, que você já deve ter ouvido, aquela história assim: ah, tu precisa de um marido? Pois é, Paulina também ouviu isso. Tu quer um marido? Não sei aí nos lugares de você, mas aqui por Bragança o povo como fala isso, né? Disseram a ela também, um padre com quem ela foi falar, e disse das suas intenções, ela disse: olha, Paulina, por que você não arruma um marido? Por que você não se casa ou entra no convento? Tipo, para com essa conversa fiada. Mas o projeto não era dela, né? Então ela leva adiante. E surgiram outras, como o Rosário Vivo, a obra de boa imprensa, bibliotecas populares e volantes.
o Banco do Céu e a Congregação Filhas de Maria. Quem pode calar a voz, né? Então, as autoridades eclesiásticas que depois vão conhecendo a obra de Paulina, a obra da propagação da fé, que dava um retorno espiritual, um retorno de apoio e providência à evangelização, eles começam a divulgar, tornando uma obra mundial. E Paulina também não teve depois da fundação da obra, não teve um tempo de vida muito longo. Ela viveu somente 11 meses após a fundação da sua obra. E morreu pobre, e depois, porque tudo que ela adquiria não era para ela, era para as obras. E ela fez a opção de ser pobre. Ela fez a opção até na sua vestimenta, no seu jeito de ser, ela adotou um estilo de vida que remetesse à pobreza, para ela fazer comunhão com os pobres por quem ela rezava e para quem ela se consagrou. Então foi uma opção de vida ela ser pobre. E a história diz que ela morreu falida e pobre. Certamente não foi por ironia do destino, não, foi uma opção mesmo. Então, o mundo católico considera esta mulher, Paulina Jericó, como uma grande mulher extraordinária, têmpera de alma, ampla visão das necessidades da igreja. Uma mulher verdadeiramente amante da igreja. Se todas as pessoas que dizem amar a sua igreja se dedicar, assim como Paulina se dedicou, nós podemos fazer uma igreja missionária. Então, que ela continue nos inspirando e nos ajudando a tornar cada vez mais uma igreja missionária. Porque nós não somente vamos à igreja, nós somos a igreja. E tudo aquilo que nós fazemos é para a igreja, pela igreja e para a igreja. Nós temos também os padroeiros da missão, que é Santa Teresinha e São Francisco Xavier. Quem são? Santa Teresinha do Menino Jesus, conhecida como a Santa de Lisieux, tinha por nome de batismo Maria Francisca Teresa Martin. Ela nasceu em Alençon, França, no dia 2 de janeiro de 1878. É filha do casal Luiz e Zélia. Teresinha nasceu com uma saúde frágil. Ela era a caçula, o que, diante das outras 4 irmãs que ela tinha, que era mais velha, ela era mimada, cuidada, paparicada, justamente por ser a caçula e por ter uma saúde muito frágil. E ela inspirava realmente cuidados por conta de tantas doenças, de tantos problemas que ela teve. E com a doença da sua mãe, ela precisou ter uma ama de leite, ser amamentada por outra pessoa, né? Uma amiga da família chamada Rosa. E quando ela tinha 4 anos, ficou órfã. A mãe de Teresa morre de câncer e os pais mudam com as filhas para Lisieux, enquanto Teresa permanece lá sendo cuidada nos primeiros anos por sua ama. E ela adota, depois da morte de sua mãe, ela adota uma de suas irmãs para ser sua mãe, Paulina, a quem ela chamava de mamãe e a quem ela todas dedicavam cuidado, mas ela tinha uma afinidade muito grande, uma afinidade com esta sua irmã, como realmente sua mãe. E Teresinha era uma menina, como eu já falei, né, muito mimada, aquela criança que fica esperando o presentinho de Natal na meia, a surpresa, aquelas fantasias que são próprias de criança. Mas aos 14 anos acontece a sua conversão, quando ela volta da vigília, ela tem um sentimento diferente, ela entende que aqueles comportamentos infantis deveriam desaparecer da vida dela e que naquele dia ela desejou se entregar ao Senhor de uma forma tão grande
que é aquela noite de Natal é considerada a noite da conversão de Teresinha. A vida dela muda completamente a partir daquele dia. E ela revela em seus escritos o desejo que havia no seu coração de ser missionária, de percorrer o mundo, de realizar todas as vocações. Ela assume, mas aí ela faz uma opção bem diferente, né? Vai para a clausura e fica a vida inteira dela na clausura. Mas ali ela decide então, já que eu aqui dentro, já que eu estou aqui enclausurada, eu vou oferecer a minha vida, vou entregar a minha vida pelas missões. Então ela fazia os seus oferecimentos, as suas a exemplo de São Francisco Xavier, ela admirava muito as experiências missionárias e ela se dedica, então, toda a sua vida intercedendo, fazendo comunhão com os missionários, com aqueles que sofriam, que eram perseguidos nas missões. E ela decide, né, com as outras irmãs, todas as irmãs de Teresinha seguiram a vida religiosa. E ela também, e de uma forma bem precoce, né, aos 14 anos, ela se decide e entra aos 15 anos. E a respeito da Teresinha, era um pouco ambiciosa. Na infância dela, quando ela era bem menina, certa vez foi oferecido para ela um cesto de brinquedos, onde ela deveria repartir com a sua irmã, a Celina. E ela diz assim, a Celina escolhe um brinquedinho, ela diz, eu quero tudo. Porque desde pequena ela tinha uma ambição muito grande. Ela não se conformava só com uma coisa. Ela queria tudo. Ela queria mais. Embora ela quisesse o melhor para o outro, ela tinha um desejo muito grande de querer muita coisa ao mesmo tempo. Então ela diz assim, sinto em mim a vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor e de mártir. Sinto, afinal, a necessidade, o desejo de realizar por ti, Jesus, todas as obras, as mais heróicas. Então, ela não queria ser só uma coisa. Ela não queria ser só freira. Ela não queria ser só missionária. Ela queria ser todas as vocações ao mesmo tempo. E ela sonhava com isso. Mas ela foi tudo isso. Porque o desejo do coração dela era tão grande que ela diz também, desejaria morrer num campo de batalha em defesa da igreja. Então, ela era admiradora de Santa Joana d'Arc. Ela até interpretou, né? Quem assistiu o filme vê a cena onde ela interpreta Joana d'Arc, ela admira, porque ela foi corajosa, ela foi guerreira, ela foi lutar em defesa da igreja. Então, ela vive, Santa Teresinha, daquele tipo de pessoa que consegue transformar, contornar a realidade. Eu desejo ser isso, mas eu estou vivendo aqui, eu estou vivendo desse jeito. É possível fazer as duas coisas? É. Como? Em oração, em intimidade, em união, em espírito. Então, ela consegue realizar as vocações. E os escritos dela foi sua irmã, né? Era a madre que era irmã dela de sangue, e pede para que ela escreva. Então, por isso que hoje a gente tem um grande legado, tem a história de uma alma, que já doentinha ela escreve. Então, ela promete, em seu leito de morte, que não ficaria ociosa no céu, faria chover faria cair do céu uma chuva de graças, uma chuva de rosas, né, de graças sobre a terra. E essas graças de Teresinha até hoje acontecem na nossa vida. Então, ela escolhe um caminho, né, que é chamado adota um estilo de vida espiritual, que o estilo de vida que ela assume é uma verdadeira teologia, numa linguagem de menina, né, porque se ela era tão jovem, ela desenvolve uma linguagem de uma pessoa da idade dela, mas com uma sabedoria, com uma intimidade tão grande que não foi por acaso que ela se tornou doutora da igreja. Então, as pessoas ficavam tão preocupadas como chegar ao céu, é tão difícil chegar ao céu, é tão difícil se converter. E Teresinha diz,
eu vou escolher um caminho estreito, muito curto para alcançar a santidade. Como é? Fazendo pequenos sacrifícios, sacrifícios que agradam muito a Cristo. A gente tem uma mania tão grande de reclamar de tudo, de todos, de se queixar que as pessoas são ruins, que as pessoas são isso e são aquilo. Teresinha encontrou esta forma: eu ofereço tudo isso, os sofrimentos, as perseguições, as injúrias, tudo isso, até uma dor que eu sofro, para salvar a alma. E ela encontrou por este meio o seu pequeno caminho, né, que é chamado de pequena via. E a fórmula para ela chegar ao coração de Jesus, aos braços de Jesus, ela dizia assim: eu quero ser a bolinha do menino Jesus. Quero ser o brinquedo do menino Jesus. E os braços dele será o meu elevador para ir para o céu. E Jesus se agradou tanto desta Teresinha, né, que deu a ela esta graça especial. Então, ela morre em 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos, e por isso também ela é venerada e representada como a Santa das Rosas, porque ela prometeu fazer, caiu uma chuva de rosas, e muitas pessoas hoje, por meio da novena de Santa Teresinha, conseguem graças. E temos também o outro padroeiro, que é São Francisco Xavier, que teve uma experiência de vida bem diferente de Teresinha. Vamos conhecê-lo. Então, Francisco Xavier nasceu na Espanha, 7 de abril de 1506. Ele sofreu com a guerra, onde aprendeu a nobreza e a valentia. Com 18 anos foi para Paris estudar, tornando-se doutor e professor. Foi outro também que soube fazer do seu momento, das suas experiências, das oportunidades que apareceu, mesmo que fosse em meio à guerra, ele soube separar e entender o que era de Deus e o que não era. Ele era considerado como jovem vaidoso e ambicioso, como jovem normal. Ele buscava a glória de si e até conhecer Santo Inácio de Loyola, que se tornou seu amigo. E Inácio falava para ele: Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder na sua alma? Inácio de Loyola era um daqueles amigos que não desiste. É um daqueles amigos que é companheiro de verdade, que quer transformar Francisco, quer mostrar a experiência dele de Deus a Francisco e quer que este menino, este jovem vaidoso e ambicioso, não perca a sua alma. E por isso que ele apresenta também a ele um caminho de intimidade e de conversão. E ele continua intercedendo por Francisco para que o coração dele pudesse ceder ao amor de Jesus, e isso acontece. E acontece de uma maneira tão inesperada que ele passa a ser o cofundador da Companhia de Jesus. Olha como vale a pena ter amizades boas, né? Amizades que levam a gente para um bom caminho. Como padre empenhado no caminho de santidade, ele foi designado aí para a missão no Oriente. Na Índia, fez frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. Ao avançar para o Japão, submeteu-se a aprender a língua e seus costumes, a fim de anunciar Cristo encarnado, ambicionando a China. Para Cristo, pôs-se a caminho, mas em uma ilha frente à sua nova missão, veio a falecer por causa da forte febre e cansaço. Conta a história, né, que Francisco caminhou tanto, que chegou a perder a pele do seu pé, de tanto caminhar. Ele tinha um foco, ele queria chegar. Então, nem todos os planos que a gente faz, que a gente pensa que vai realizar do jeito que a gente planeja, acontece. Mas a semente que a gente planta aqui, nem sempre é a gente que vai colher, como aconteceu com Francisco Xavier. Ele plantou, ele abriu caminhos, ele
desbravou uma terra, plantou umas sementes que até hoje nós colhemos desses frutos. Ele é um grande missionário, grande santo missionário, que entrou no céu com 46 anos e percorreu grande distância para anunciar o Evangelho. Tanto assim que, se colocasse em uma linha suas viagens, daríamos 3 voltas à Terra. Com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões ao lado de Teresinha. Olha, nós vimos alguém que andou tanto, que poderia ter percorrido, né, juntando todos os quilômetros, poderia ter dado 3 voltas em torno da Terra. Com alguém que viveu 9 anos dentro de um convento, e os dois se tornam padroeiros da missão. Um, porque desgastou a sua vida fazendo missão, fazendo e sendo missão, e outro que se tornou missão em comunhão, em unidade. E isso faz lembrar o tema do ano do mês missionário, que a vida é missão. Então, Francisco Xavier e Teresinha transformaram a sua vida em missão. Vamos ver os nossos símbolos. Bom, não tem como ser missionário sem ter como não somente símbolo, né? Mas como um instrumento de evangelização a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, nossas crianças, quando chegam no grupo, elas já devem aprender, devem ser ensinadas, incentivadas por nós, como alguém que tem intimidade com a palavra de Deus. Nós vamos ensiná-las e ajudá-las a serem pessoas que conhecem Jesus por meio da sua palavra. Então, a Bíblia não somente compõe um cenário dentro dos nossos encontros da IAN, mas a palavra de Deus, nela contida, deve também ser proclamada. A vela. A vela simboliza Cristo, que ilumina nossos caminhos. A vela não somente ilumina um ambiente, mas ela nos lembra que Cristo disse: eu sou a luz da vida, quem me segue não andará nas trevas. Então, quando nós temos nos nossos encontros da infância e adolescência missionária uma vela, nós vamos lembrar que Cristo, a luz do mundo, está presente no meio de nós. É Ele que toma conta da nossa vida, que ilumina, porque os nossos encontros não são encontros meramente improvisados, mas eles são iluminados por Cristo luz. E a cruz? A cruz por si só, ela é autoexplicativa, porque ela é o símbolo da fé cristã. Foi lá que Cristo morreu, que Ele entregou a vida para me salvar e para te salvar. Então, é importante que a gente tenha cruz, não somente para usar no peito e para usar nos nossos encontros, mas também para compreender que, carregando a cruz e tendo a cruz, eu tenho Cristo. E lembro que Ele deu a vida dele para salvar a minha e a sua vida, e que eu também devo me oferecer pelo resgate de muitos. Temos também o globo terrestre, onde ele não é só um enfeite. As crianças devem aprender a manusear o globo, o mapa-mundi lá na escola. Nem sempre isso acontece. Mas para nós não é uma aula de geografia. É para a gente entender que no mundo e na dimensão missionária, o mundo é dividido em continentes. E que nós estamos ali, estando em Bragança, estando em Alenquer, estando em Minas Gerais, estando em tantos lugares, nós estamos fazendo comunhão e unidade com as crianças e adolescentes do mundo inteiro, nos continentes, em todos os continentes. Então, estando ali, nós vamos ajudar as crianças a entender que nós estamos fazendo esta ponte, esta espírito de unidade de uma igreja dinâmica que está no mundo inteiro. Nós temos também as cores.
em tudo que a gente vai usar, a gente vai encontrar as cores da IAN, nos mascotes, que cada um representa seus continentes, a África, a América, a Oceania, a Ásia e a Europa. Então, cada um representado por suas cores, respectivamente. Sempre nos nossos encontros nós vamos colocar as cores da infância e adolescência missionária, as cores missionárias, justamente representando os continentes. E aqui nós temos também o nosso terço, que é uma forma de rezar. E o terço também ele explica o significado de cada um deles, né? De cada continente, o que eles significam, por que nós vamos rezar. Então, é importante que os grupos da infância e adolescência missionária tenham este hábito de rezar o terço missionário para fazer unidade com a IAN no mundo inteiro. O cofrinho da IAN, que também não é um objeto de decoração, é onde as crianças depositam os seus sacrifícios. É recomendado que todos os encontros estejam o cofrinho da IAN, porque embora ele seja aconselhado levar no último encontro, mas as crianças, cada domingo ou cada dia do encontro, cada uma leva o seu sacrifício. Então elas vão ficar frustradas se chegar lá e não encontrar o cofrinho. E não é somente, a gente já viu também nas outras temáticas, né? O significado do cofrinho é um dos símbolos que não podem faltar no nosso encontro. Ele representa para nós os símbolos, o cofrinho representa para nós a solidariedade e o compromisso. O chinelo, ele representa a caminhada missionária. Nós somos povo itinerante que não fica parado no mesmo lugar, seja como Santa Teresinha do Menino Jesus, seja como Francisco Xavier. A sandália representa para nós essa nossa vida itinerante de missionários que sai da sua terra, sai do seu lugar, sai do seu conforto para anunciar o Cristo. E nós temos também como símbolo os cartazes da infância e adolescência missionária e o programa de vida da IAN. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela oportunidade da gente poder partilhar este encontro, esta formação. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Impulsiona os corações dos nossos jovens e adolescentes, crianças, no segmento de Jesus, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, e que os nossos leigos e leigas também, assim como Joana de Aricot, possam estar colaborando sempre, estendendo a mão na formação, na educação da fé dos nossos crianças e adolescentes. Pedimos a bênção de Deus e proteção a todos os doentes, nesse tempo da pandemia, e as famílias que especialmente doaram os teus filhos e filhas para estar na obra da infância e adolescência missionária. Ó Deus, nós vos agradecemos por todos os facilitadores nesse encontro de formação. Isso vos pedimos, ó Deus, por Jesus, o teu Filho, o nosso irmão, o grande missionário, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre todos a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Sempre amigos. Sempre amigos. Sempre amigos. Missionários todo dia.